Se você é muito burro ou idiota ou só quer saber de todos os poderes do Sukuna, pode ficar tranquilo porque nesse vídeo eu vou explicar todos os poderes e habilidades de Ryomen Sukuna. E para começar, temos que entender a energia amaldiçoada dele. Sukuna no auge tem o dobro da quantidade de energia amaldiçoada do Yuta, e o Yuta tem o dobro da quantidade de energia amaldiçoada do Gojo, e isso torna o Sukuna o personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada de toda a obra. E sobre a sua liberação de energia amaldiçoada, sua liberação também é ótima, e seu controle e refinamento sobre a energia amaldiçoada também são de alto nível. Com isso entendido, podemos ir para as habilidades básicas do Sukuna. No caso, essas habilidades básicas que eu estou falando, são habilidades que qualquer feiticeiro pode aprender. A primeira delas é a energia reversa. A energia reversa do Sukuna é sem dúvidas uma das melhores. Com 2 dedos ele regenerar sua mão como se não fosse nada, e a recuperação foi tão rápida que mesmo ele começando a se regenerar depois da maldição de nível especial atacar, ele ainda defendeu o ataque com a mão nova. E mesmo a energia reversa tendo metade da sua eficiência quando é usado em outra pessoa, o Sukuna tirou o Megumi de um estado grave. E isso foi o Sukuna com 15 dedos. Então, sem dúvidas, o Sukuna tem uma das melhores energias reversa de toda a obra. Além da energia reversa, o Sukuna também sabe usar o raio negro. Também tem uma técnica antidomínio, no caso a sexta Oka de Vime. Ou seja, o Sukuna pode se defender de expansões de domínio. Além disso, o Sukuna também pode usar a energia amaldiçoada para aumentar seus atributos físicos, como sua força física, por exemplo. E também tem outra habilidade que ele sabe usar, que é usar a energia amaldiçoada para criar pequenos impulsos no ar. Por isso tem alguns momentos que parece que ele está voando. Na verdade ele não está voando de fato, apenas criando impulsos no ar com sua energia amaldiçoada. Além dessas habilidades, o Sukuna também tem o corpo perfeito para Jujutsu. Se você não sabe por que o corpo do Sukuna é perfeito para o Jujutsu, eu vou explicar. Os 4 olhos do Sukuna servem para dar a ele uma visão maior e melhor sobre o campo de batalha, ou para conseguir se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Tipo usar 2 olhos para focar em um inimigo e os outros 2 para focar em outros inimigos, ou observar os lugares ao redor. Os 4 braços dão as seguintes vantagens: eles permitem Sukuna fazer selos de mão e ainda ter mãos disponíveis. Então, se ele no meio de uma luta corpo a corpo quiser expandir seu domínio, ele pode. Além disso, pode usar suas mãos para segurar suas armas amaldiçoadas e ainda ter outras 2 disponíveis. Assim Sukuna pode fazer selos de mão sem precisar ficar com todas as suas mãos ocupadas, podendo no meio do combate usar selos de mão para assim usar suas técnicas ou aperfeiçoar elas, ainda tendo mãos disponíveis para combate enquanto faz os selos. E também melhora o combate corpo a corpo, fazendo Sukuna o melhor combatente corpo a corpo da obra. As 2 bocas permitem Sukuna usar 2 encantamentos de uma só vez, tipo se a habilidade que ele precisa usar, precisa que ele fale alguma coisa. Ele pode usar uma das suas bocas e ainda ter uma segunda disponível para usar, ou usar as 2 para a habilidade sair mais rápido, e com a ajuda dos 4 braços, isso vai ainda mais rápido, permitindo Sukuna usar suas habilidades sem muitas dificuldades durante o combate. E os músculos são bem simples. Como eu falei antes, o Sukuna pode usar sua energia amaldiçoada para aumentar sua força física, e por ter músculos, ele já é forte naturalmente, sem precisar de energia para reforçar e deixar mais forte. Mas quando ele faz isso, usando energia amaldiçoada para reforçar e deixar sua força física mais forte, Sukuna consegue ser o personagem com a maior força física da obra, estando na frente até de pessoas com restrição celestial como o Toji ou a Maki. Então os músculos existem apenas para deixar a força física do Sukuna muito melhor. Óbvio também a resistência, durabilidade entre outros atributos físicos também. Sobre suas armas, Sukuna tem 2 armas conhecidas. A primeira sendo essa lança. Nós não temos informações sobre o que essa lança pode fazer, então não podemos dizer nada sobre ela.
Além do fato dela ser uma das duas armas do Sukuna e que com certeza deve ser muito forte, afinal o Sukuna não ia ter ela se fosse inútil. A outra arma é a Kamutoki. Essa arma tem a capacidade de lançar raios só com seu balançar, acertando até mesmo o Hajime Kashimo com seus reflexos aprimorados. Com tudo isso explicado, podemos ir para a técnica amaldiçoada do Sukuna. A técnica do santuário. Caso você não saiba, a técnica do santuário tem 3 habilidades básicas: desmantelar, clivar e fuga. O desmantelar é o corte mais básico da técnica do santuário. Funciona como uma lâmina invisível. Sukuna, para lançar esse corte, pode apontar e falar o nome do corte. No caso desmantelar, ou apenas pode lançar o corte sem precisar apontar ou falar nada, na verdade nem precisa se mexer. Essa habilidade pode cortar muitas coisas, como maldições, feiticeiros, humanos normais ou objetos. Esse é um corte que Sukuna usa quando não precisa pensar muito, mas ainda assim, Sukuna usa esse corte para cortar objetos na maioria das vezes, mesmo podendo usar contra seres vivos. Ele só não usa o desmantelar para cortar os seus inimigos na maioria das vezes, porque o clivar é melhor nesse quesito. Diferente do desmantelar que corta tudo, o clivar é especializado em seres vivos. Ele analisa a resistência do alvo, mede a quantidade de energia amaldiçoada e então ajusta a força e profundidade do corte. Isso significa que não importa a resistência do inimigo, o clivar vai cortar ele com facilidade e matar com precisão absoluta. E Sukuna, para usar esse corte, tem que tocar no alvo. Só na sua expansão de domínio que o clivar pode ser lançado e acertar o alvo sem o Sukuna encostar nele. E aproveitando o assunto dos cortes, Sukuna também pode fazer variações de seus cortes, no caso variações de seus cortes desmantelar e clivar. Um exemplo bom é esse corte aqui, mas o exemplo mais famoso é o corte mundial. O corte mundial é uma variação do desmantelar, que Sukuna conseguiu depois de usar a segunda adaptação do Mahoraga como exemplo. Depois disso Sukuna aprendeu a aprimorar o desmantelar, estendendo sua área de alvo para o próprio mundo. Esse corte não corta apenas objetos, maldições, feiticeiros ou humanos normais. Ele corta o espaço e a realidade, e o único movimento que pode atravessar cidades inteiras. Foi com esse corte que Sukuna literalmente rasgou o chão de Shijuku e também matou o Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna. Agora sobre o Fuga. O Fuga é uma flecha de fogo com poder ofensivo absurdo, porém com pouco alcance e uma baixa velocidade. Mas o Sukuna conseguiu contornar isso com um pacto. E esse pacto funciona da seguinte forma: o Fuga não pode ser usado contra mais de um oponente se o Santuário Malevolente não estiver ativo. E em troca disso, tudo que o Santuário Malevolente corta pode virar pó, se torna uma pólvora com o mesmo poder do Fuga, e o Sukuna apenas usa a flecha para explodir essa pólvora, criando um ataque em área. Agora sobre a expansão de domínio do Sukuna. O nome da expansão de domínio de Sukuna é Santuário Malevolente. O diferencial dele é que não precisa de barreira, enquanto outros feiticeiros e maldições criam um espaço fechado, com a única exceção sendo Kinjaku. Viu, dessa vez o Gojo não foi a exceção. Dentro da área da expansão de Sukuna, tudo é atingido automaticamente pelo seu acerto garantido, sendo o acerto garantido dessa expansão os 2 principais cortes da técnica do santuário, desmantelar e o clivar. Os 2 cortes são acerto garantido. Aqui o clivar vai acertar tudo sem precisar que Sukuna encoste no alvo, e por causa disso, é praticamente impossível sobreviver à expansão de Ryomen Sukuna, com a única exceção sendo Satoru Gojo e o Mahoraga. O Mahoraga sobreviveu porque estava adaptado aos cortes, e o Gojo sobreviveu. Bom, o Gojo é óbvio que ele vai sobreviver. E uma das principais vantagens dessa expansão é o seu alcance, por não possuir barreira. A expansão do Sukuna tem um alcance muito maior que a maioria das outras expansões. O alcance do Santuário Malevolente é de 200 metros. E o único jeito de parar a expansão é matando o Sukuna ou destruindo o pilar do domínio, no caso esse santuário. E sendo honesto, é quase impossível fazer qualquer uma dessas duas coisas. O Sukuna também tem algumas outras habilidades, como os pactos. Se você não sabe, pactos ou votos vinculativos são pactos que são selados com energia amaldiçoada. Tanto feiticeiros quanto maldições podem fazer isso.
O pacto pode ser tanto entre duas partes quanto consigo mesmo. Não há uma forma complexa para criar um voto vinculativo, basicamente um aperto de mãos verbal. Se as duas partes concordarem com os termos, o pacto é feito e é inquebrável. Depois de feito, o pacto não pode ser mudado em nada, e é crucial entender como vai fazer o pacto, porque senão o pacto pode acabar sendo mais um problema do que uma solução, e é dito que se alguma parte acabar não seguindo os termos do pacto, pode ter consequências muito severas. Você também pode fazer pactos com você mesmo para ganhar algo, mas em troca terá que dar algo equivalente. Sukuna faz esse tipo de pacto na maioria das vezes. Como Sukuna é um gênio do Jujutsu, ele sabe muito bem fazer pactos que não vão dar muitas consequências para ele e que não vão ser um problema futuro. Outra habilidade que Sukuna tem é a amplificação de domínio, uma habilidade que ele aprendeu na era moderna. A amplificação de domínio permite seu usuário se revista com uma fina camada de seu domínio, assim neutralizando qualquer técnica amaldiçoada com qual intrajam ou a função de acerto garantido de uma expansão de domínio. A única desvantagem da amplificação de domínio é que o usuário ficará incapacitado de usar sua própria técnica amaldiçoada, restringindo-se ao combate corpo a corpo. No entanto, ela pode ser usada em conjunto com a expansão de domínio do próprio usuário até em disputas de domínios, pois o usuário não está implantando ativamente sua técnica, mas sim imbuir seu domínio com ela. Além disso, o Sukuna também tem uma segunda técnica amaldiçoada, a técnica das 10 sombras. O Sukuna conseguiu essa técnica depois de entrar no corpo do Megumi. As 10 sombras é a técnica amaldiçoada do clã Zenin, sendo a técnica mais versátil de Jujutsu Kaisen. Essa técnica permite seu usuário a invocar até 10 Shikigamis, cada um com suas características únicas, usando sua sombra como meio para isso. Também concede manipulação geral de sombras, permitindo que ele se esconda e se locomova nas sombras e armazene objetos dentro da sua própria sombra. No início, o usuário apenas vai ter um Shikigami domado, no caso os cães divinos. Para ter os outros Shikigamis domados, o usuário terá que invocar o Shikigami e matar ele no ritual de subjugação. O usuário terá que matar o Shikigami sozinho, só podendo ter a ajuda de seus Shikigamis. Se outra pessoa o ajudar ou interferir no ritual de subjugação, será anulado, mesmo que seja uma ajuda ou interferência mínima ou que nem mude quase nada. Mesmo se o usuário matar o Shikigami, por causa dessa ajuda ou interferência de outra pessoa, não contará, e o Shikigami não será domado, e o usuário terá que fazer o ritual de subjugação novamente. Além disso, o usuário pode fundir seus Shikigamis domados, como no caso desses sapos com asa, que são uma fusão do Nu e do sapo. Só que aparentemente essa fusão é mais fraca que os Shikigamis originais que as compõem. Além disso, também tem uma habilidade chamada totalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que um usuário das 10 sombras tem 2 Shikigamis domados, e em algum momento, um desses Shikigamis morre. O usuário das 10 sombras pode escolher um dos seus Shikigamis já domados para herdar os poderes e habilidades do Shikigami que morreu. Quando um Shikigami herda os poderes e habilidades de um Shikigami, suas características físicas também mudam, como no caso do Nui da Grande Serpente. Depois que a Grande Serpente morreu, o Nui herdou ele. Assim o Nui ficou mais forte e conseguiu todas as habilidades e poderes da Grande Serpente. Além disso, suas características físicas também mudaram. Ele ficou maior e ganhou a cauda de uma serpente e o símbolo da Grande Serpente. Além disso, o usuário pode fazer uma invocação incompleta. Assim mesmo, se o Shikigami morrer, não vai destruir o Shikigami por completo. Além disso, o usuário também pode usar o poder do Shikigami. O Sukuna, por exemplo, usou a água do elefante abundante e a Yuka, as garras dos cães divinos. Agora vou dar uma pequena explicação sobre todos os Shikigamis da técnica das 10 sombras. Os primeiros Shikigamis sendo os cães divinos, esse é o primeiro Shikigami e ele não precisa ser subjugado em um ritual de subjugação. Todo usuário das 10 sombras já inicia com os cães divinos já domados, e eles são extremamente úteis, porque além de comer as maldições, eles também possuem todas as habilidades dos cachorros, então ele ataca com velocidade e voracidade.
agilidade, inteligência e sincronismo com suas garras e dentes. Além disso, possuem a habilidade de detectar maldições, graças ao seu olfato gigantesco, e ainda pode indicar a saída de um domínio incompleto. Lembrando, apesar de ser dois cães, um branco e um preto, eles contam como apenas um Shikigami. O segundo Shikigami é um Nui. O Nui é extremamente útil, porque além dele soltar raios, ele é rápido e muito forte. Além disso, ele também pode voar, então ele ajuda a criar estratégias, graças à possibilidade de reconhecimento aéreo, e até mesmo pode transportar seu usuário. Só que um Nui consegue levar apenas uma pessoa, porque mais de uma já causa dificuldade para voar. Já o terceiro Shikigami das 10 sombras é o sapo. Sim, esse é o nome dele. O sapo não tem muito poder de ataque, mas tem habilidades que ajudam na estratégia em combate graças a isso e o fato de gastar pouca energia amaldiçoada para invocar ele. Ele é perfeito para ser um suporte, e ele pode engolir uma pessoa para poder transportá-la, lançar uma língua para prender o adversário ou até puxá-lo e também ajuda a puxar e movimentar o usuário. Ele ainda serve para atacar o inimigo e prender ele. Já o quarto Shikigami é a Grande Serpente. A Grande Serpente é um Shikigami serpente gigante, e tem um diferencial: sua invocação é incrivelmente rápida. Ele pode dar um bote violento, se esconder na terra e se enrolar no corpo do adversário, fora que ele luta de maneira brutal. O quinto Shikigami é o Coelho em Fuga, sendo mais um Shikigami extremamente útil e uma das habilidades mais criativas das 10 sombras. O Coelho em Fuga é uma avalanche com dezenas de milhares de coelhos correndo para todo lado, distraindo o oponente, e ele serve para enganar, ganhar tempo ou até mesmo esconder o usuário das 10 sombras. Mas essa técnica tem um segredo: os coelhos são frágeis e fáceis de ser eliminados. Mas eles não desaparecem porque existe apenas um coelho verdadeiro, que tem um selo na sua barriga. Enquanto esse coelho não for morto, o Shikigami não é eliminado. Já o sexto Shikigami é o Elefante Abundante. O Elefante Abundante é um Shikigami que gasta muita energia amaldiçoada para ser invocado. Ele é um grande elefante e também muito pesado, que tem um jato de água com muita pressão que sai da sua tromba, mas é muito água mesmo. A quantidade é tão absurda que pode inundar um apartamento inteiro em instantes. Fora que ele também pode ser invocado do céu e assim todo aquele peso pode atingir o seu alvo. O sétimo Shikigami, o Cervo Circular. O Cervo Circular é um Shikigami muito útil porque ele usa energia reversa, ou seja, pode curar ferimentos, reviver alguém, obviamente em situações favoráveis, e eu nem vou entrar em detalhes agora. E além do fato de ser um problema para maldições, já que a principal fraqueza delas é a energia reversa, então o Cervo Circular pode eliminar maldições com facilidade. Ele também pode emprestar sua energia reversa para algum objeto, fazendo com que o objeto fique extremamente eficiente contra as maldições. Em oitavo lugar temos o Touro Perfurante. O Touro Perfurante é um Shikigami animal com um ataque direto poderoso, através de um impacto onde ele não pode atacar em curvas, apenas em linha reta. Ele avança com uma investida direta e rápida como uma flecha no alvo, causando um impacto avassalador com seu poder destrutivo gigante. E em nono lugar temos o Tigre Mórbido. Nós não temos informações oficiais sobre como é a aparência do Tigre Mórbido ou poderes, mas nós temos as teorias sobre a aparência do Tigre Mórbido. Bom, eu acredito que ele seja um tigre humanoide pequeno em comparação com os outros Shikigamis, e eu acredito nisso, porque a Agito é um ser humanoide, e como sabemos, a Agito é uma totalidade. No caso, a Agito é o Nui que herdou a Grande Serpente, o Cervo Circular e o Tigre Mórbido, e como sabemos, um Shikigami não herda apenas os poderes e as habilidades do outro, ele também herdar algumas características físicas. O cão divino, por exemplo, dobrou de tamanho e ficou com pelos brancos depois de herdar o outro. O Nui ficou gigante, conseguiu o símbolo da serpente e uma cauda de serpente depois de herdar a Grande Serpente. E a Agito tem uma cauda de serpente por ter herdado a Grande Serpente também. Então, para que a Agito fosse do tamanho que é, e também ser um ser humanoide, ela precisaria ter herdado essas características de um dos Shikigamis que ela herdou.
e como sabemos, nem a grande serpente ou o cervo circular são humanoides ou pequenos, então para a Agito ter o tamanho que tem e ser um ser humanoide, ela deve ter herdado do tigre mórbido, e sobre os poderes, nada deles foi explicado. Apenas tem uma teoria que diz que o tigre mórbido usa doenças ou vírus como ataque, porque a palavra mórbido que tem no nome dele, tem definição e origem da palavra doença, e também utilizada para citações como algo fúnebre às vezes. Mas isso é só uma teoria, nada na obra fala ou mostra o que o tigre mórbido de fato pôde fazer. E por último temos o divino general imoral da espada de 8 cabos Silas Mauraga, ou apenas Mauraga, é o Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras. O Mauraga tem uma grande resistência, durabilidade, velocidade, agilidade e força física. Além disso ele tem uma das melhores regenerações de toda a obra. Além disso ele tem uma lâmina que é imbuída de energia reversa, e é tão forte que Sukuna falou que se ele fosse uma maldição, ele teria morrido pelo ataque da arma do Mauraga. Só que isso não é o principal poder do Mauraga. O principal poder do Mauraga é sua adaptação. Diferente do que muitos falam, o Mauraga não se adapta só às técnicas amaldiçoadas, ele se adapta a fenômenos no geral. Por exemplo, a lâmina que ele usa é uma arma amaldiçoada imbuída por energia reversa, porém quando não teve efeito pelo Sukuna não ser uma maldição, o Mauraga se adapta e ao invés de energia positiva, ele começa a usar energia amaldiçoada para aumentar o poder ofensivo da lâmina. E o Dabura não lançava um ataque, tudo o que ele fazia era aumentar sua velocidade, e o Mauraga ao ter sua mão atingida, começou a se adaptar a impactos em alta velocidade, e com o Sukuna, ele recebeu desmantelar. E a narração diz que o Cleaver tinha poder o suficiente para eliminar o Mauraga. Porém o Sukuna suspeitava que o Mauraga estivesse se adaptando a cortes no geral. E isso se prova correto com ele aguentando os Cleavares lançados pelo Santuário Malevolente. Além disso, ele não só reduz o dano que ele leva para o fenômeno, mas também começa a criar contramedidas para lidar com esse fenômeno. Na luta contra o Sukuna, o Mauraga criou a contramedida de começar a ver os cortes, mesmo eles sendo invisíveis, assim possibilitando que ele pudesse rebater os cortes. Com o Mugen ele criou 2 contramedidas, que foram alterar a natureza da sua energia amaldiçoada para anular o Mugen, e a segunda foi quando ele aprendeu a cortar o espaço para ignorar o Mugen, e ele também estava fazendo isso com o Dabura, e por isso a roda ficou girando mesmo sem ele receber um ataque. E outra coisa que muitos esquecem, é que no momento que a adaptação começa, aquele fenômeno já se torna completamente incapaz de eliminar uma Mauraga, independente da força, e tem alguns exemplos disso. O Dabura não tinha tanta velocidade quando acertou a mão do Mauraga, e mesmo ele aumentando absurdamente a sua velocidade, e chegando próximo à velocidade da luz, o ataque não eliminou o Mauraga. Justamente porque a adaptação a golpes em alta velocidade já tinha começado, e a mesma coisa aconteceu com seus laser, por mais que destruísse metade do corpo do Mauraga com um golpe. A adaptação já tinha começado quando ele recebeu danos menores no início da luta e por isso os ataques, por mais que fossem letais, não eliminaram o Mauraga. E o Gojo é outro exemplo, quando Sukuna desativou a amplificação de domínio, e levou um vermelho nas costas. A adaptação do Mauraga ao vermelho começou, e o Gojo ao ver que a adaptação tinha começado, chegou à conclusão que o vermelho já não poderia ser usado como meio para eliminar o Mauraga. Se o Mauraga sobrevive à primeira exposição, as outras exposições não podem o eliminar, mesmo que causem dano. E o giro da roda é apenas a progressão para a imunidade completa e da criação de contramedidas, e a adaptação completa. É algo extremamente absurdo, porque como mostrado na luta com a Yorozu, nem mesmo um literal poder ofensivo infinito pode superar a adaptação completa do Mauraga. E como mostrado, o Sukuna pode adaptar o Mauraga ao fenômeno que ele quer, sem precisar invocar ele. Para isso, o Sukuna tem que ser exposto ao fenômeno no lugar do Mauraga. Então o Sukuna pode adaptar o Mauraga ao fenômeno sem precisar invocar ele. E os únicos fenômenos que o Mauraga não pode se adaptar, são fenômenos que podem destruir ele por completo. Tirando isso, ele pode se adaptar a literalmente qualquer fenômeno, e sim, até fenômenos que não possuem energia amaldiçoada ele pode se adaptar, então até coisas que têm ou não têm energia amaldiçoada, ele pode se adaptar.
E para terminar esse assunto das 10 sombras, eu vou falar sobre a genialidade do Sukuna no uso das 10 sombras, porque muitas pessoas falam que o Sukuna é o melhor usuário das 10 sombras, só porque os Shikigamis dele são mais fortes, mas o Sukuna só é o melhor usuário das 10 sombras, por causa da forma que ele utiliza a técnica. E ele não é só um melhor usuário das 10 sombras, mas também é o melhor usuário de Shikigamis já mostrado na obra. Temos a informação que usuários de Shikigamis geralmente só deixam seus Shikigamis lutarem, enquanto ficam longe, o que os torna frágeis caso o inimigo se aproxime. Mas o Megumi era uma exceção a isso, já que lutava junto aos seus Shikigamis, usando principalmente como uma vantagem numérica durante as lutas. Mas esse estilo de combate também tinha uma grande fraqueza, que eram as chances altíssimas de um Shikigami ser destruída no meio da luta. Mas aí entra o Sukuna, que combinou os dois estilos de combate, usando apenas as melhores partes das duas estratégias, e ele ainda conseguiu cobrir as fraquezas das 10 sombras. Tudo isso com criatividade e inteligência. O Sukuna usava as sombras mais fracas para atacar e depois as recolhia, assim conseguindo ter ataques versáteis com riscos baixos. O Sukuna também destruiu os Shikigamis que tinham aspectos interessantes para que suas habilidades e força fossem para o Nui, sendo eles o Cervo Circular, o Tigre Mórbido e a Grande Serpente. A destruição dessas 3 sombras para formar o Agito foi algo minuciosamente pensado. A Rena deu uma capacidade de regeneração absurda ao Nui, o que fazia ele ser imortal contra oponentes que não conseguiam matar com um único ataque. Afinal, até danos mortais, como um buraco na barriga, eram recuperados quase instantaneamente, e o Nui ficou grande após herdar a Grande Serpente, e para evitar que o Nui fosse apenas um alvo gigante, o Sukuna destruiu o Tigre Mórbido. Eu não vou entrar a fundo nisso, até porque expliquei essa parte do Tigre Mórbido antes, mas ainda assim, o Tigre Mórbido fez o Nui ficar humanoide e ficar do tamanho que ele está. E a Grande Serpente possivelmente aumentou os atributos físicos do Nui e deu a ele uma cauda de serpente, ou seja, deu uma forma útil para o combate para o Nui. Ou seja, o Sukuna apenas com inteligência criou um Shikigami que só não é mais forte que o Mauraga. E para maximizar ainda mais o aproveitamento da técnica, o Sukuna teve a sacada genial de invocar Shikigamis em estado parcial, que não é nada mais do que invocar uma sombra, porém sem estabilizar sua forma, mesmo deixando a sombra mais fraca e sem poder de agir livremente. Fazer isso permite que sombras com menos resistência, como os cães divinos, não sejam destruídas após serem derrotadas. Mas o melhor é poder usar a habilidade do Shikigami sem os expor. Foi usando a invocação em estado parcial, que o Sukuna só invocava o leme do Mauraga e assumia o processo de adaptação. E pelo que dá a entender, também é por meio da invocação parcial, que o Sukuna usar o jato de água do elefante abundante como se fosse o sangue perfurante. E em combate as únicas sombras que o Sukuna permitia que lutassem ao seu lado, eram as mais fortes, no caso o Mauraga e a Agito, e isso evitava percas desnecessárias e a preocupação de proteger os Shikigamis, e isso era útil ao ponto do Sukuna tranquilamente poder parar de lutar para analisar a situação, enquanto a Agito e o Mauraga lutavam contra o Gojo, e por isso, o Sukuna conseguiu analisar a segunda contramedida do Mauraga sobre o Mugen, para assim criar o corte mundial. E o mais impressionante é que o Sukuna chegou nesse nível de refino da técnica das 10 sombras, apenas com um mês de experiência e as memórias do Megumi, que passou a maior parte da vida sendo uma pessoa normal, sem se envolver com o mundo Jujutsu. Sendo isso tudo sobre as 10 sombras, e agora podemos falar da arte final do Sukuna, o Caminho Fuga. Então, lembram daquele ataque em área que o Sukuna pode fazer quando usa o Fuga dentro da sua expansão de domínio, o Santuário Malevolente? Então esse ataque em área é o ataque mais forte do Sukuna. Esse ataque é tão forte que nenhum ser vivo pode sobreviver a esse ataque. Resumindo, nenhum personagem de Jujutsu Kaisen pode sobreviver a esse ataque.
E o Sukuna também tem uma grande resistência. Afinal ele conseguiu sobreviver a um vazio roxo 200%, um vazio roxo irrestrito e um vazio roxo normal. Aguentou vários golpes do Gojo até com uma certa facilidade, sobreviveu ao vazio imensurável, aguentou uma escada de Jacó, vários golpes na fronteira da alma, golpes na alma, cortes, raios negros, socos, chutes entre vários outros ataques, e ele sobreviveu a tudo isso, mostrando que ele é um dos personagens com maior resistência de toda a obra. Além disso, Sukuna também tem um grande conhecimento sobre Jujutsu, ele entende absolutamente tudo sobre Jujutsu, e possui uma grande inteligência. Tem algumas cenas que mostram a inteligência do Sukuna. Em Shibuya, por exemplo, depois de lutar com o Mahoraga por um tempo, descobre que o poder do Mahoraga é adaptação. Em Shinjuku, depois de ver o que Gojo fez para recuperar sua técnica, Sukuna analisa o que Gojo fez e futuramente faz o mesmo que Gojo. E o maior exemplo é o corte mundial, onde após o Mahoraga usar o seu corte, Sukuna analisa o corte do Mahoraga para criar o seu próprio corte, assim criando o corte mundial. Isso são só alguns exemplos da inteligência do Sukuna. O Sukuna é um personagem que possui um conhecimento gigantesco sobre Jujutsu, entendeu tudo sobre ele, ao ponto de ter tudo que um feiticeiro Jujutsu pode ter. Além disso possui uma grande inteligência, conseguindo entender e aprender a usar técnicas. Além disso é um personagem com maior QI de batalha de toda a obra. Sukuna tem tudo que um feiticeiro Jujutsu pode ter em mais alto nível, ao ponto de ter a expansão de domínio mais forte, o melhor usuário de Shikigamis, o corpo perfeito para o Jujutsu, entre outras coisas. O Sukuna é o melhor em praticamente tudo, e no que ele não é um melhor, ele é um dos melhores. Por isso o Sukuna é o único rei das maldições, e sem nenhuma dúvida, o Sukuna é o feiticeiro mais forte da história. Sendo tudo isso, todos os poderes e habilidades de Ryomen Sukuna, o rei das maldições, e por isso, acho que agora você entende porque ele é o feiticeiro mais forte da história. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e se gostou do vídeo, considere compartilhar esse vídeo para alguém que talvez pode gostar desse vídeo.